Olá, eu já chego pedindo desculpas porque eu fiquei esses dias, né? 2 dias sem gravar o nosso devocional e eu quero pedir desculpas e também agradecer a Deus porque pela oportunidade que eu tive de aproveitar esse recesso escolar, visitar amigos, visitar familiares. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer, né, aos meus familiares queridos que me receberam. E junto também eu quero pedir orações, porque quando se trata de família, nós temos bênçãos para contar, mas também temos situações em que a gente precisa de oração. Temos motivos de gratidão, mas também temos motivos de petição, né? De pedir a Deus, de oração, pedir a Deus que abençoe, né? E eu quero pedir pelo meu sobrinho Cláudio, que está com um problema de saúde, um problema de coração, no coração, que o Senhor possa restaurar a saúde dele. Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível e o que nós não podemos fazer, o que os médicos não podem fazer, o Senhor pode fazer. Também, meu cunhado Osvaldo, minha irmã Marília, minha priminha querida Marilza, que também está com problema de saúde. E eu peço que você nos ajude a orar, a interceder por essas pessoas. E se você também tiver um pedido de oração, por favor, logo depois que você ouvir, logo após você ouvir esse devocional, você pode também colocar o seu pedido abaixo do vídeo para que a gente possa interceder e falar até na próxima programação, tá bom? Deus te abençoe. E eu trago hoje para nós boas notícias. Eu viajei, tem boas notícias, mas essas boas notícias aconteceram há né? Algumas centenas de anos, e por que não milhares de anos, mas elas fizeram toda a diferença até hoje na nossa vida, né? E na vida do povo de Deus. Boas notícias. A leitura bíblica está em 2 Reis 6, 24 e 25 e 7, 3, de 3 a 11 e também o verso 16. E diz assim: reina a fome em Samaria. Depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E agora, no capítulo 7, verso 3 a 11. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e seus cavalos e seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos.
Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e entraram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. E agora no verso 13. Então um dos servos do rei, um dos servos respondeu e disse: Homem, se pois 5 dos cavalos, tomem pois 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E depois, então, no verso 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Que boa notícia! Você já imaginou? Você está numa situação difícil e de repente aparece do nada, né? A gente diz que é do nada, né? Mas Deus providencia o que nós não sabemos, o que nós não podemos imaginar, o que não subiu ao nosso pensamento. Deus já realizou por nós. Qual a sua reação quando recebe boas notícias? Não dá vontade de imediatamente encontrar alguém para contá-las? Dizem que notícia ruim é que corre, mas as notícias boas também nos impulsionam a anunciá-las. A leitura bíblica de hoje relata um momento muito difícil para Israel. O exército sírio tinha cercado Samaria, a capital do Reino do Norte, causando escassez extrema na cidade. A situação era desesperadora, a ponto de mães comerem seus próprios filhos. No meio dessa crise, surgem 4 personagens surpreendentes. Na verdade, eram o contrário do que se espera de heróis. Esses homens eram leprosos. Pela lei, tinham de viver isolados para não contagiar as outras pessoas. Eram obrigados a sempre se identificar de longe, gritando: leproso imundo, para alertar quem se aproximasse. Era uma vida de profunda humilhação, e certamente muitos nessa condição ficavam amargurados. Assim, esses 4 não tinham mais nada a perder. Resolveram se entregar aos sírios. Viam neles a única chance, ainda que mínima, de conseguir ajuda. Esses homens, alijados da sociedade, tiveram então o privilégio de serem os primeiros a ver o que Deus continuava no controle da situação. De maneira poderosa e sobrenatural, o forte exército inimigo fora afugentado, e quando os leprosos chegaram ao acampamento, só encontraram tendas vazias, muita comida e bebida e os bens deixados pelos sírios. Passada a euforia inicial, no entanto, entenderam que, mesmo sendo discriminados, não poderiam desfrutar de tudo aquilo sem avisar seus conterrâneos. A notícia era boa demais. A atitude dos leprosos serve de desafio para nós cristãos. Mesmo que o mundo nos rejeite e nos isole, temos a melhor mensagem do mundo, a de que Jesus nos reconcilia com Deus e dá vida eterna ao seu lado. Compartilhá-la é um privilégio e um dever. Não importa com quem se fale,
Todos precisam ouvir a boa nova, a boa notícia do amor de Deus em Jesus. Que bênção, né? Você gosta também de receber boas notícias? E nós temos essa para nos lembrar todos os dias, que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Esse Deus maravilhoso, por seu grande amor, enviou Jesus Cristo a nós. E esta mensagem, ela está no presente diário da Rádio Transmundial. E quem escreveu essa mensagem para nós foi Itamir Neves de Souza. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus te abençoe e seja um anunciador de boas novas. A gente não pode guardar para si, não podemos guardar para nós o que Deus tem feito em nossa vida. Então, se você tiver uma boa notícia, se Deus tem feito uma obra na tua vida, tem feito alguma coisa que você, de repente, algum milagre que você, de repente, achava impossível, você pode falar para os outros. E o maior milagre que nós temos para falar, a mais boa, a melhor notícia que nós temos, é anunciar o amor de Deus por nós, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, no meu e no teu lugar. Que Deus nos abençoe, fique com essa palavra. E se você tiver um pedido de oração, por favor, escreva, mande um áudio, nos comunique e nós estaremos orando também por você, tá? Deus te abençoe. Um abraço.